Obrigada. Seguindo o rito, já agradecemos, mas nunca demais agradecer mais uma vez o aceite, a presença do professor Rio, e ela com ele mais externo. Então, eu convido a iniciar a sua lição. E você pode decidir se a Nina responde ao mesmo tempo ou não. Eu acho melhor no final, porque você vai ver, e na verdade eu vou fazer um monte de considerações e vou lançar um tema para reflexão, mais um questionamento sobre o trabalho. Aí talvez fique mais fácil responder ao final, ou se você quiser dialogar comigo, você não pode uma coisa específica, não tem problema. E eu gostaria, antes de mais nada, agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você hoje nessa etapa tão importante da nossa trajetória aqui na FAO, trabalhando com um tema que você sabe que me é muito caro. E hoje de manhã na banca que eu estava de manhã, na mineraria, eu estava trabalhando com um armazém que eu já estava todo divulgado na moca, né? Então hoje foi assim, começa o dia inteiro, o dia aparecendo também, apareceu no e eu sempre fico espantada, porque eu acho que eu chegando em dezembro, eu ficando muito cansada, e eu vou olhando esse trabalho e falo, mas como eles conseguiram? Em que momento eles conseguem fazer tanta coisa num tempo que é um tempo limitado, né? O seu trabalho, né? Ele tem realmente muita consistência em todos os quesitos. Você foi atrás, você foi a fundo, você foi atrás da bibliografia, foi fazer visita, foi conseguir, foi tentar entender os problemas, foi ver os programas mais adequados. E você vê essa busca no seu trabalho, na consistência como você coloca as coisas e justifica suas escolhas. Isso é muito importante. Você vai dando um corpo para o seu trabalho, é muito assim, essencial, acho que para um trabalho dessa natureza, né, a questão da própria escolha do tema, do método, da abordagem, os seus objetivos são muito precisos, a escolha, né, eu achei muito bonita a forma como você apresentou e justificou a escolha do software, né, um software aberto, e eu andei às voltas com um projeto com o pessoal de Ferrara, nós escrevemos com laser 3D, em que a licença do software da Leica, licença de uso de R$ 45.000. Não dá. Precisamos pensar essas coisas, eu acho que de uma outra maneira. Eu acho que você teve também essa aproximação ao seu problema, que foi vindo, né, assim, de múltiplas escalas, de pensar o que foi o sistema ferroviário, o que é a ferrovia naquela cidade, e do que é a comunidade naquela cidade, na sua relação com a ferrovia, a sua aproximação à arquitetura também, né? Você não fugiu da arquitetura, eu acho que muitas vezes até no departamento de estudo a gente tem fugido da arquitetura, né? De uma discussão, de uma aproximação mais qualificada da arquitetura, e você faz essa aproximação, você vai atrás das pessoas, entrevista, registro, a associação, né, ferroviária, e eu acho que isso tudo você vai mostrando esse processo de construção também de uma maneira muito, não só consistente, mas muito boa de ler no seu caderno. Não é só, ele é bonito, bem paginado, que a gente espera isso de alunos da FAO, mas muito bem escrito, né? Muito bem, as ideias estão muito bem concatenadas. E eu acho, assim, muito, né, um tema que é particularmente caro, né? Eu tenho um grande interesse por ele, e é uma forma, uma oportunidade de comunicar para um público, que você está pensando num público mais infanto-juvenil, praticamente, mas obviamente ele funciona para diversos tipos de público, e tentar essa comunicação de uma maneira, numa linguagem e de uma forma que seja, em que esse conteúdo complexo seja aprendido de uma maneira adequada. Isso não é um exercício
simples, né? Pelo contrário, né? São escolhas muito complicadas e por isso que eu gostei, né, na construção do seu trabalho, sempre a justificativa dessas escolhas, ou a sua linha de raciocínio e a justificativa dessas escolhas. Porque assim, você olha e fala, tudo redondo, tudo muito fácil, né? Não é nada disso é fácil, nenhuma dessas escolhas são fáceis. E da mesma maneira, né, que você, no seu caderno, os seus leitores, o seu vídeo, parece que tudo nasceu pronto, né? Assim, você pegou o dado e ele virou a foto, né? virou a imagem, virou o vídeo, e nós sabemos que ele tem muito trabalho por trás, e um trabalho muito bem feito. E é aqui que eu quero chegar, assim, um trabalho bem feito, da importância do trabalho bem feito, dessa sua curiosidade, que foi para vários caminhos, além da nossa entrevista, porque, claro, né, você querendo mostrar, né, provocar determinadas reflexões nos seus futuros, né, os futuros usuários de plataforma, site, o que quer que seja, e as perguntas assim, inusitadas, que realmente não fazia ideia como responder. Né? A estação é iluminada à noite? Não sei. No início, se ela é ou não, o tipo de iluminação, é batinha, né? Assim, quanto tempo levava, quantos trens passavam para ir para São Paulo? Assim, não sei. Quando chegar em Santos, não sabemos, né? Assim, esse é todo uma sede de conhecimento também, muito salutar e muito importante, porque você está querendo comunicar. E é isso que vai dando também desse ir atrás das informações e dos questionamentos para apresentar a informação com o grau de confiabilidade possível a partir dos dados aos quais nós temos acesso. Eu estou falando tudo isso porque, no fundo, assim, é a questão que eu quero lançar para você, porque esse, no fundo, é um pouco um dilema no meu campo, né, da conservação ambiental. Muitas dessas experiências, e bem-sucedidas e bem feitas, que têm sido feitas né, com realidades imersivas, com judiciário, com muitas coisas acontecendo. Um risco que todos corremos, né, mas a vida é cheia de riscos, é que, no fundo, essas realidades virtuais, digamos, criadas, que são realidades criadas, que elas vão se tornar necessariamente um documento, né, porque elas são fruto de uma interpretação de um dado, né, assim, o seu TFG é uma interpretação hoje em função das questões que vocês se colocaram, né, em relação ao trabalho, mas a preocupação é que muitas vezes esse tipo de trabalho ele vire um documento histórico para fins de restauração. Então, que muitas vezes se confunda uma realidade inventada com o fato que deveria embasar uma intervenção. E na verdade, eu estou levantando essa preocupação porque é uma preocupação, porque uma coisa não deve impedir ou tolher a outra. A questão é de como comunicar, assim, como comunicar e como trabalhar com este problema. Né? Porque estamos num mundo muito complexo, em muitos sentidos, e aquele que eu acho que no seu caso, que você as informações, e você não está induzindo o seu usuário ou observador ao engano de nada, mas tem coisa que não é feita com o mesmo rigor e que pode induzir a um engano que depois esse engano criado seja imposto numa realidade documental existente. E claro que muitas vezes você pode inventar uma coisa e legitimamente inventar, sem a intenção de liberdade ninguém, etc., mas que você não vai ter muito controle, claro, do uso que vai ser feito depois desse trabalho. Então, essa é uma preocupação que aparece na minha seara, né? Esse por um lado, eu acho,
o seu trabalho, tudo que você fez absolutamente fantástico, um instrumento essencial para uma sensibilização, principalmente sensibilização de um público amplo e variado, inclusive na faixa etária, né? E uma sensibilização necessária em prol da preservação, mas que resta esse fundinho de preservação, de preocupação com o qual nós teremos, né, com o qual nós temos que nos debater, né, assim, nós temos que enfrentar essas questões e ainda não sabemos muito bem como, né, assim, principalmente eu acho que essa lacuna de comunicação que pode existir entre o documento físico real, uma possível intervenção, e entre um modo de comunicação absolutamente legítimo e necessário, mas que pode gerar alguns conflitos e alguns ruídos, né? Então, esse é um tema de preocupação, né, meu, nesse tema, e que eu gostaria de lançar para você, para ouvir como você percebeu ao longo do desenvolvimento do seu TFG, como você se sente em relação a isso. Primeiro eu queria agradecer pelo comentário e também pela entrevista que a gente fez, acho que me ajudou muito assim, a direcionar para o local que eu queria chegar mesmo. E respondendo a tua pergunta, acho que eu estava refletindo sobre isso esses dias, sobre justamente ter esse problema, essa problemática de caso alguém queira fazer uma restauração, acho que é importante sempre deixar bem claro, por exemplo, no meu projeto, que é um projeto voltado para o passado, enquanto outros projetos de restauração, como por exemplo do Xund, da Helena, eles são projetos que são voltados para o futuro, assim. E aí, no meu protótipo, eu trago mais um questionamento de a gente preservar esse local, ao invés de restaurar, assim. Mas eu acho que é importante deixar bem claro isso no protótipo, que na verdade tem esses outros estudos que são um pouco mais aprofundados e que são voltados para a restauração, ao invés de mostrar como é que era antigamente a restauração. Mas eu entendo é isso que eu estava pensando esses dias, sim. Porque é uma coisa que tem tido algumas experiências muito, muito boas, mas que elas começam a ter uma incidência no mundo do projeto de restauro que nem sempre é benéfico. Porque, de novo, alguns significa que você levantou de experiência citada de jeito nenhum, né? Mas fica essa tensão constante e que ela é nova, né? Ela ainda é uma coisa incipiente neste diálogo. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Agora eu fico com a professora Namura. Eu acho que é importante dizer que o professor ele participou da banca de TCC1, né, que ele realizou muitos comentários que ouvimos, procuramos refletir, né, na Nina principalmente. Então, eu espero que o professor Ricardo se reconheça, né, nessa fase 2. E aí eu passo a palavra ao professor. Boa noite. Também começo agradecendo a oportunidade de participar dessa banca. Bom, na verdade, eu falo porque esquecemos de destacar a qualidade do seu trabalho, a extensão do trabalho, realmente, né, tudo que você conseguiu desenvolver. O seu caderno está ótimo, a maneira como você documenta aqui o seu processo, né, os seus resultados, todos você conseguiu explorar tanto esse processo da moral, já tem essa ativos, mas toda essa questão de fazer o protótipo, né, da redução interativa também, fazer o vídeo, né, para simular essa exploração do espaço. Tem uma variedade de coisas para a gente conseguir imaginar todas as possibilidades, né, de aplicação, né, nesse sentido de fazer uma divulgação dessas informações que vão, principalmente, no geral, né, nos perdendo, né, você vê que nossa, tem até a associação de biblioteca da memória, desde o trabalho no município, né, tudo, mas a coisa é difícil, né, você ter essas ferramentas de uso, esse recurso gráfico, para tentar ajudar, né, as pessoas a entender um pouco melhor ali o que estava, o que era,
desenvolver, falar aqui, nesse tempo, de menos de um ano, é incrível, parabéns, tudo isso, acho que a questão que você achou, né, a questão sobre o patrimônio histórico, para depois, né, usar isso como base para nortear o seu trabalho, como a e tudo mais, né, as coisas estão juntas, né, que eu passei na frente, né, para fazer uma pesquisa, e aí estudei agora então, assim, duas coisas que eu fiquei curioso, não são coisas assim, não são nem sugestões de melhoria, são curiosidades que eu quero também parte, enquanto eu estava lendo, né, que eu senti ali de um lado, né, aquele projeto que você cita da construção lá do Teu. Eu fiquei curioso em ver, claro que eu poderia visitar o site do projeto mais, ter mais imagens, mais exemplos ali de construção, ou se como tinha aquela palestra, a forma do processo, talvez até algum tipo de sistematização para representar o processo de construção, como foi, né, para você poder articular isso no seu próprio processo. Eu fiquei curioso para pensar, tá, e isso eu entendo por uma inspiração, mostra o caminho, inclusive em termos de viabilidade técnica, mas assim, quando isso teve influência no seu processo, por exemplo, né, assim, tem um pouco disso, e da mesma forma, por conta disso, né, por causa do seu objetivo principal, quando você fala da Animation Pipeline, né, então você escreve um pouco daquilo, mas daí no relato de como você fez, né, a construção dos modelos e como você chegou, em termos de fundamento você tem toda a questão de storytelling também e tal, mas como essas coisas depois, né, foram aplicadas no seu processo, eu fico curioso de saber mais sobre isso. Você tem um relato que você destaca, né, os pontos principais, mas eu queria pedir mais ainda para conhecer mais sobre como você conduzir, né, nessa etapa de construção, praticamente. Mas assim, como eu falei, são coisas que me deixaram interessado a partir da leitura do seu caderno. E é isso, né? Realmente então, os parabéns para você, o seu orientador, um projeto incrível. Obrigada. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a presença tanto no TCC 1 quanto no 2. Falando sobre o processo de reconstrução, você tinha comentado do projeto do Internet Explorer, né? Eu vi aquele vídeo, era de uma Blender Conference de 2024, e aí eu lembro que quando eu olhei, assim, foi até inclusive engraçado, porque foi um dia que eu faltei trabalho, porque eu estava doente, aí eu fiquei em casa e resolvi colocar naquele vídeo lá, e eu achei muito interessante. E tinha coisas que eu não conhecia que ele falou durante a apresentação, por exemplo, o Geometry Notes, que eu não sabia muito como é que funcionava, e ele explicou toda a questão da malha e como ele repetiu ela para fazer as quadras. No caso, eu acabei transformando esse raciocínio para a aplicação das árvores e da vegetação. Também o produto final que ele gerou foi um site, e aí eu achei muito interessante o jeito que ele traduziu esse modelo para o site, como é que ele explicou sobre a cidade, sobre como é que funcionava, e eu tentei trazer isso também para a minha plataforma digital, embora a minha tivesse animações e a dele fosse só fotos estáticas, mas eu tentei trazer esse funcionamento assim, do site e o jeito que ele transmitia a mensagem também para o meu. Sobre o Animation Pipeline, eu acho que eu apliquei ele de uma forma um pouco diferente, como eu achei que era a autora do projeto que eu citei, do Animation Pipeline, falou sobre, porque durante o TCC 2, aí eu até cheguei a citar no canal da minha pesquisa, que se chama HB Project. E é um canal de, eu não sei o nome profissional, mas ele é um profissional de modelagem 3D, e ele ele fez um vídeo fazendo uma reconstrução do Coliseu, que eu achei muito interessante, da St. Paul's Cathedral, que eu também achei muito legal, e aí eu acabei misturando a metodologia do Animation Pipeline com a metodologia dele. Então ali eu até cito, por exemplo, o Blockout, o Modeling, a parte de texturing. Então eu acabei mesclando
quanto também a da Shein, do Animation Pipeline, mas não deixa de ser também o mesmo processo, porque eu acho que o dele está inserido no processo de Animation Pipeline. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas... Geralmente a minha fala é sempre burocrática, mas acho que eu vou me permitir fazendo o seguinte, um pouco de um retrospecto. A TCC da Nina, a gente fala um ano, mas na verdade são 4 meses e 4 meses, talvez um pouco menos. Ainda a Nina viajou no meio, né, para realizar um sonho. E quando a Nina chegou, eu brinco até que eu roubei ela de outro orientador, né, Gustavo. A gente se conhecia nas disciplinas, o Wesley sabe, né, tem essa brincadeira. E eu falo assim, mas Nina não é minha área, porque apesar de também ser professora da arquitetura, a questão histórica, né, de preservação, eu tive que resgatar lá no meu segundo ano de graduação, que eu lembrava um pouquinho. E eu sou da área de design de produto. Em geral, não sei como assim, eu não tenho tempo de estudar juntos, se vocês toparem na parte de método, acho que eu consigo. Então, eu digo que foi uma orientação muito desafiadora, né, porque nessa insegurança minha de não saber, mas ao mesmo tempo muito prazerosa, porque vocês viram, quando você fica, acontece, se você contar, a Nina sabe tudo. E o que a professora Bia falou parece fácil. Quando ela mostra assim, aqui é um trabalho de graduação, do trabalho, ela aprendeu praticamente do zero. Né? Assistiu horas e horas e horas de YouTube. Blocos não tem. Para achar um trem, ela demorou uma semana inteira e ainda fez adaptações ao trem. Pessoas, ela falou, eu achei aqui umas pessoas, seria legal, né, ter escala humana, escala humana, com roupas, mas custa 450 dólares? Era $2. Não, você não vai comprar. Fez no mínimo 2 a 3 identidades visuais completas. Ela modelou mais de uma vez, porque conforme ela foi aprendendo, né, ela foi refazendo o modelo, ela aprendeu a ver plantas de arquitetura, né, aprendeu a pesquisar. Ela e a mãe foram para uma que passaram sufoco, então eu acho que também tem um pouco de, não é só a síntese produtiva, mas uma humildade da Nina e essa joia, essa gentileza, né? Então não tinha tempos ruins, né, Nina, mas ela nunca deixou transparecer. E se deixasse, ela não ia fazer só a Maíra, ela ia fazer todas as estações da linha férrea. Uma qualidade que aí eu sinto muito orgulho dos nossos alunos, sabe? Que é essa visão crítica, sempre crítica, preocupada socialmente. Quem é esse grupo social? Eu tinha até medo de sugerir, faz uma entrevista, faz uma validação, porque senão ela ia atrás dos alunos do ensino médio do Estado de São Paulo. É isso. E eu acho que também a base familiar da Nina, né? De sua família, não só o apoio, a gente sabe o quanto foi fundamental para que ela pudesse se dedicar. No começo eu fui emocionada porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade, então, além dos valores da família, tinha ela poder se dedicar, mas ela não sossega. Então, o que aconteceu? Ela aprendeu taekwondo e hoje está professores, né? Tenho certeza que enquanto colega também, né, de equipes, eu como professor pude ver, mas ver a sala tão cheia de amigos que inclusive já se formaram, vão se formar, estão aqui, ainda tem banca, estão aqui assistindo. Então isso demonstra um pouco de quem é a Nina, né? Que ela muito humildemente fala, eu fiz aqui. E aí faz a gente imaginar que tinha um template pronto, sabe? Com essas propagandas do Canvas, eu fiz aqui. Não. E depois ela vai mostrar, até tem um easter egg, né? É verdade. Não sei se vocês notaram o gatinho. O gatinho. Então, até nesses pequenos detalhes que são quase imperceptíveis, tem esse cuidado. E aí o maior prazer como orientador é falar, Nina, menos, para. Menos, eu sei que você vai dar conta, mas como eu tenho falado, antes um simples bem feito do que um complexo pela metade. Mas nesse caso eu nem precisei falar com ela. Então, Nina, eu só tenho a agradecer, na verdade, durante esse período, pela confiança. E a Nina, assim, né? Falo com meus orientandos. Se vocês quiserem fazer atendimento a cada 15 dias, 20 ou toda semana, né? Eu estou achando toda semana, a
algo, sabe? Essa curiosidade. E se eu puder fazer alguma recomendação, né, um conselho, é que você nunca perca esse brilho no olhar que você tem e pensando sempre em oferecer o melhor, né, para outras pessoas. Então, para esses alunos, você não estava pensando nisso, nunca ela pensou nesse campo. Eu quero fazer o meu TCC, sempre pensando, falando nessa ambição de um jeito muito positivo mesmo, né? De pensar como é que você pode transformar, provocar as pessoas, né? Reconhecer o trabalho voluntário, né, da associação que você acabou descobrindo, valorizar os trabalhos acadêmicos já desenvolvidos, né? E era uma alegria isso. Então, cada atendimento era o inverso do que a gente espera, né? Eu estava aprendendo ali o tempo todo. Então, obrigada. Eu que agradeço, Tati. Muito obrigada por